graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Jesus aí, a todos que estão ligadinhos aí com a gente, né? A irmã Lucelena, a irmã Jaqueline, Deus abençoe, irmão Márcio, Deus abençoe a irmã Marilúcia, todos que estão ligadinhos aí nessa manhã de estudo. Que palavra tremenda, bispo, que bênção, que palavra tremenda, que haja em nós um caráter excelente, né? Um espírito excelente, o Espírito Santo estando em nós, mas nós também precisamos ter esse caráter de Daniel. Que lindo, que bênção. O nosso pastor Davidson está em viagem, né? Ele foi fazer um curso em São Paulo, já deve estar voltando. Que Deus guarde e livra, e me pediu para estar dando hoje Hebreus 5 aqui para os irmãos, amém? Então, abra a tua Bíblia em Hebreus 5, continuando o estudo da escola bíblica de hoje, aprofundamento bíblico de Hebreus 5. Louvado seja Deus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor continue movendo nesta manhã, Pai. Que bênção, que o Senhor visita cada irmão, cada irmã que está aí ligado conosco no teu lar, no teu trabalho, aonde for, que o Senhor possa levar a bendita palavra do Senhor aos corações. Guarda o pastor Davidson, Senhor, na sua viagem, que o Senhor continue usando o bispo, meu esposo, ó Deus, na tua palavra, Senhor, com ousadia, com fé, e que o Senhor fale conosco a cada dia mais, Pai, que a tua palavra venha fluir ao nosso coração, que o Senhor possa continuar falando conosco, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Hebreus 5, versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, todo sumo sacerdote, né? Então, ninguém poderia se autoconstituir sacerdote, ele teria que ser escolhido por Deus, mesmo vindo de uma linhagem, né? Mesmo vindo de uma linhagem sacerdotal. Mesmo assim, por exemplo, Ezequiel, ele vinha de uma linhagem sacerdotal, mas Deus o escolheu como profeta. Então, Deus é que escolhe, ele é tomado entre os homens e constituído a favor dos homens. Como o bispo falou de Daniel, ele se destacou ali, porque Deus o escolheu. Então, da mesma maneira, o sumo sacerdote, né, havia ali uma classe de sacerdotes, mas uma vez no ano, um era escolhido por Deus para entrar no Santo dos Santos. E hoje, né, também é Deus quem nos escolhe, nos constitui, né, a se levantar para o quê? Estar a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Então, o que é concernente? Referente às coisas relativas a Deus, aquilo que pertence a Deus. É interessante, porque às vezes nós pensamos assim, nossa, todas as pessoas, né, bispo? Todas as pessoas devem estar ligadas fazendo a obra. A gente gostaria que todos estivessem ligados fazendo a obra, irmão, mas é aquele que é chamado por Deus. A alma dele queima, grita: olha, eu tenho que levantar hoje e pregar a palavra. Eu tenho que levantar hoje e levar o evangelho. Por que isso? Porque fomos chamados por Deus, né, para trabalhar com coisas relativas ao céu, que pertencem a Deus, né? E aí diz aqui que eles traziam o quê? Ofertas, né? Ofertas, sacrifícios pelo pecado. Eles ofereciam oferta ou sacrifício, dádivas a Deus, oferendas. Eles traziam ao Senhor. Versículo 2, vamos lá? E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, olha bem essa expressão, guarda essa expressão, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Gente, é muito lindo esses dois versículos aqui. Ele mesmo está rodeado de fraqueza, olha isso. E ele deve oferecer, né, essa oferta pelo pecado, não só pelo povo,
mas também pela vida dele. Tem pessoas, tem seitas e religiões que dizem que o líder, o líder deles lá, seja que título tiver, ele é perfeito, ele é um Deus, ele é um semideus, ele não. O sumo sacerdote, ou seja, aquele levantado acima de qualquer sacerdote, que entrava no Santo dos Santos, né? A Bíblia diz claramente que ele era rodeado de fraqueza. Olha, isso é muito sério. Essa expressão rodeado de fraqueza quer dizer rodeado da humanidade, né? A expressão aqui é como se fosse o quê? Ter uma pedra pendurada ao pescoço ou uma cadeia ao seu redor. E aí diz aqui, ele deve oferecer sacrifício tanto por ele quanto pelo povo. O que é essa expressão, ele deve? Era uma obrigação moral, irmãos, de oferecer por ele e pelo povo, né? Ele estava preso à sua própria natureza de humanidade, né? Ele era preso na sua natureza das coisas, em virtude dessa constituição do seu ofício. Ele tinha o dever de andar corretamente, de viver de maneira correta, mas entendendo que ele era humano. Atenção aí a todos os líderes, né? Pastores, né, mesmo? Pastores, missionários, né? Apóstolos, independente da sua nomenclatura, tá? Independente, mas lembre-se, você é rodeado de fraqueza. Cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia, porque tem pessoas que pelo título dele, ele acha que ele não vai cair. Hoje, né, você vê que nós não combinamos aqui. Ele trouxe uma palavra do culto da abertura, e o estudo de hoje vem falar sobre isso. O cuidado que nós temos que ter, porque nós somos humanos. Mesmo o sumo sacerdote, ou seja, o líder dos sacerdotes, o escolhido dentre todas as classes de sacerdote levita, ele era rodeado de fraqueza. Ele era cercado por uma cadeia da sua humanidade, que se ele não tivesse cuidado, ele ia cair. Então ele tinha que ir lá orar pelo povo? Tinha, mas primeiro ele teria que pedir perdão pelos seus pecados e procurar andar corretamente. Isso é muito sério, né? E aí no versículo 2 diz: e possa compadecer-se ternamente dos que erram. Isso aqui também, gente, é muito forte. Olha só, bispo, que coisa forte. Compadecer-se significa moderar os próprios sentimentos, ou seja, ter sentimento na medida certa, evitar excesso, né? Nem entusiasmo demais, nem impassividade demais. O que significa isso? Esse sacerdote ou sumo sacerdote, ele é o quê? Terreno. Ele é terreno. E ele não deve deixar o quê? O pecado dos seus irmãos, dos seus compatriotas, sem a sua consideração. Porém, do outro lado, ele também não deveria, né, deixar de ter compaixão pelo pecador, e sim ter compaixão o quê? Moderada. O que significa isso? Eu vi um irmão errando, eu vi um irmão errado ou ignorante em alguma questão ou errado, eu não posso, irmãos, me levantar contra ele, porque eu também sou humano. Olha como isso é forte, né? Isso é muito profundo. Então eu quero que você entenda, mesmo Hebreus 5, 2 e 3 aqui, mesmo eu sendo, né, pastora, missionário, bispo, apóstolo, padre, o que for, um líder, missionário, um líder na obra do Senhor, independente da nomenclatura, tá? Diaconisa, superintendente, tá? Presidente geral dos pastores, não importa, irmãos. Eu tenho que ter compaixão, sabendo que eu estou também, você também está rodeado de fraqueza da humanidade. Então eu tenho que, não posso simplesmente ver o erro e ignorá-lo. Sim, com certeza. Eu tenho que saber que aquilo está errado. Eu tenho que conversar com aquela pessoa. Eu tenho que repreender o pecado, sim, mas eu tenho que amar o pecador. Eu tenho que amar o pecador. Eu tenho que fazer como Jesus com aquela mulher adúltera, né? Vai, não
mas eu não vou te tacar pedra. Entende? Então tem que ter compaixão, né, moderada. Eu preciso ter esse sentimento na medida certa. Eu repreendo o pecado, mas eu não repreendo o pecador. O pecador eu não posso falar, sai da minha presença. Não, vem para perto. O pecado se afaste. Agora, eu preciso amar aquela pessoa. Eu preciso amar, sabendo que eu também estou rodeado de fraqueza. E eu tenho o dever de apresentar, no caso o sacerdote tinha o dever de fazer oferta pelo pecado do povo, mas também por si mesmo. Porque nós somos tão humanos quanto qualquer membro da igreja, como qualquer pessoa lá fora que está no mundo. Qualquer ser humano. Nós, perante Deus, não há ninguém melhor do que ninguém. Isso é uma palavra muito profunda, irmãos. Muito profunda. Às vezes o fato de eu estar na igreja, de eu ter me batizado, de eu ter batismo com o Espírito Santo, ou de eu ter um cargo na igreja, eu me acho mais santo que qualquer outra pessoa. Não. Nós estamos rodeados de fraqueza. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair, né? Vamos cair. Então é uma palavra muito forte que Deus está nos dando aqui. Aleluia. Nós precisamos ter caráter. É forte. Hoje Deus está falando, hein? Hoje Deus está falando sobre o caráter da pessoa apontada como um sumo sacerdote, né? Ele não pode ter essa ideia de que essas pessoas, errou. Aqui diz que há pessoas que erram por ignorância, irmãos. Olha aí que está falando a palavra. A pessoa tem que ter compaixão terna dos ignorantes e errados. Ou seja, há pessoas que erram por falta de conhecimento. Oséias 4:6 fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes tem pessoas que erram por ignorância, por falta de entendimento. Então, eu não posso simplesmente condenar essa pessoa, né? Eu não posso condenar. Nós temos que ensinar com amor essas pessoas, para que elas possam sair daquele quadro e não pecar mais. Tem pessoas que de repente você senta com ela, conversa, ensina com sabedoria, e daqui a pouco aquela pessoa já não vai fazer mais aquilo. Amém? Vamos lá, versículo agora 4, né? Versículo 4 em diante aí de Hebreus 5, amém? E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Olha que lindo, né? Olha que lindo. Então é uma honra. É uma honra. Ninguém toma para si essa honra de ser sacerdote do povo de Deus, líder do povo de Deus. Tem que ser o quê? Chamado. Olha o versículo 4. Tem que ser chamado por Deus como Arão. Lembra como Arão foi criticado por várias pessoas, dizendo: não, Moisés escolheu Arão porque é irmão dele. Não, irmão. Nenhuma autoridade é dada se não vier do alto. Foi preciso Moisés fazer o que Deus mandou, pegar 12 varas, uma de cada tribo, e a de Arão, da tribo de Levi, escreveu o nome Arão na vara, apresentar perante a arca do Senhor, e ali passou aquela noite. No outro dia, a vara de Arão, né, floresceu, ou seja, deu um sinal de poder, né, deu um sinal de bênção, deu um sinal de que realmente ali era uma condição, né? Obrigada. Ali era um sinal, irmãos. Era um sinal de que realmente Arão foi totalmente o quê? Escolhido pelo Senhor. Foi escolhido pelo Senhor, né? Sinal que ele foi escolhido, e a vara dele floresceu. Então, mesmo que alguém se levante contra você, mesmo que você passe luta no ministério, mas se você foi escolhido pelo Senhor, certamente você terá, né, bênção e resposta
da parte de Deus. Então, era necessário, é uma honra, né? Era uma honra. E aqui no 4, quando fala assim, ninguém toma para si essa honra, mas tem que ser chamado por Deus. Por quê? Porque, bispo, naquela época, veja bem, algumas famílias sacerdotais principais de Jerusalém da época, no autor de Hebreus, quando Hebreus escreve aqui, não eram descendentes de Arão, mas eles procuravam de alguma forma, até uma forma às vezes errada, né, de conversa, de não sei como que eles tentavam conseguir aquele cargo, eles procuravam conseguir o ofício de sumo sacerdote ou de sacerdote, né, de sumo sacerdote, e eles eram nomeados por Herodes o Grande. Tais homens, embora era aprovado pelo Estado, não era aprovado por Deus. Escute isso aqui. Então tinham pessoas ali que faziam algum, como diz o bispo, um cambalacho, né? Faziam algum rolo lá para conseguir o cargo de sumo sacerdote. E Herodes o Grande os aprovava. O Estado aprovava aqueles homens, mas eles não eram chamados por Deus, eles não eram aprovados por Deus. Olha que interessante, né? E a gente entende isso. E no 5 diz que Cristo não se glorificou a si mesmo, nem Cristo se glorificou a si mesmo, mas ele procurou, né? Ele não procurou fazer esse sumo sacerdote, mas ele procurou glorificar aquele que o chamou de filho, de filho. Olha que lindo. Cristo não toma para si a honra de se tornar sumo sacerdote, mas ele procura o quê? Glorificar a Deus como Pai, como aquele que o gerou. Então, olha que lindo, como Pai. Então, ele vai glorificar a Deus com a sua vida. Ele é constituído pelo Pai como sumo sacerdote, que fazia orações e ainda intercede por nós. Olha que lindo. Como também, versículo 6 diz, no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Gente, que palavra tremenda. Versículo 6, o versículo 6, ele cita o Salmo 110, 4, né? Porque o salmista, Davi, quando ele cantava e profetizava e compunha hinos, ele também era um profeta. E lá ele dizia, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse homem, né, eu quero citar para vocês, Melquisedeque, ele vai aparecer no cenário aqui da Bíblia, lá em Gênesis, tá? Ele vai aparecer lá em Gênesis. Ele aparece, ele diz aqui no Salmo 110, 4, ele aparece, essa palavra, ele vai citar, né? Ele vai ser citado em Gênesis 14, 18, tá? Falando ali sobre a questão de Melquisedeque. Tá bom? A palavra Melquisedeque significa rei da justiça. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão encontra com esse homem e lhe dá a 10ª parte do despojo que recebera da guerra que ele vence. É o primeiro ato de dizimar, né? Abraão dizima para ele, por quê? Porque ele era um sacerdote. E ele, interessante que ele era um sacerdote, né? Ele é um personagem misterioso que surge ali, e ele era sacerdote de Salém, que na época, né, chamava Salém, que passa a se chamar Jerusalém. Ele era o sacerdote de Jerusalém, antes dos tempos do sacerdócio levítico. Olha que interessante. O sacerdócio de Cristo, então, é comparado com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele aparece no cenário antes do sacerdócio levítico. Ele era sacerdote do Deus de Israel. E aqui está dizendo, Cristo também, né, mesmo não sendo da linhagem de Arão, ele vai ser considerado um sumo sacerdote pela linhagem do próprio
Deus, vindo do próprio Deus, como aconteceu com esse homem Melquisedeque, contemporâneo de Abraão, né? E ele é abençoado, né? Abraão dá o dízimo a ele e Melquisedeque o abençoa, né? Libera uma palavra de bênção. Olha que lindo. Então a Bíblia está prefigurando Jesus Cristo como sacerdote, como rei, né? Ele vai falar isso. Hebreus 7 também, de 1 a 3, vai confirmar isso, né? Pastor Davis ainda vai dar para nós essa lição, mas diz aqui, só para confirmar para você, Hebreus 7, de 1 a 3, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que significa o rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quando ele diz sem pai nem mãe, não significa que Melquisedeque não tinha seus pais, mas que não há o que? Registro na genealogia dele, nada sobre o seu começo e nem sobre o seu fim. Por isso é que ele serve como tipo de Cristo o Eterno, ou seja, sacerdócio que nunca terminará. Por isso que ele tem uma comparação com Cristo. Amém? Louvado seja Deus. É muito profundo, né, irmãos? Muito profundo essa palavra. Então, continuando aqui, versículo 7 fala que Cristo, nos dias da sua carne, porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Então, no tempo em que ele estava aqui como homem na terra, ele diz que ele oferecia com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e ele foi ouvido. Por isso que ele assumiu o papel de sumo sacerdote. Olha que lindo. Por quê? Porque ele clamava, né? Ele tinha ali no seu clamor, ele diz aqui, na piedade rabínica, eles escreviam sobre isso, sobre as lágrimas. Ele dizia que quando alguém orava com lágrimas, tinha 3 tipos de oração: pedido, clamor, né? O pedido era com voz calma, o clamor era com voz alta, mas quando chorava com lágrimas, era a mais alta de todas as orações, mesmo que a pessoa não conseguisse falar nada, mas quando ela estava gemendo ali na presença de Deus, chorando, era a mais alta de todas as orações, né? É ouvida perante Deus, né? Segundo os rabinos, era ouvida perante Deus como se fosse a oração mais alta de todas, né? O pedido era com voz calma, o clamor era com voz alta, mas as lágrimas eram ouvidas por Deus de maneira mais alta do que todas. Então, quando você quebranta o coração perante o Senhor, é a oração mais ouvida por Ele. E Jesus, então, apesar de não ser considerado pelos homens da época um sumo sacerdote, nem ser escolhido por Herodes, nem ser escolhido por ninguém ali, né, Caifás, nenhum sacerdote da época, o céu o escolheu como sumo sacerdote pelas orações e clamores e lágrimas que ele apresentava perante o Pai, né, lá no Getsemane, né, no Monte da Oliveira, aonde ele orava, Deus o ouvia como sumo sacerdote, né, suas orações eram ouvidas, aleluia. E o versículo 8 vai dizer para nós que ele, aleluia, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Guarda essa frase. Ele aprendeu, ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Que tremendo. Eu e você também vamos aprender a obediência específica, né? Através do sofrimento, irmãos. É difícil entender isso, mas é verdade. Às vezes,
Eu não quero passar determinado caminho. E eu falo, Senhor, me livra daquele caminho. Não, minha oração tem que ser, Senhor, me prepara para passar aquele caminho. Porque a minha obediência vai vir, né? Eu vou aprender através do caminho de sofrimento. O caminho de sofrimento, né? Então é muito importante isso. Versículo 9: sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação, para todos que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a ordem de Melquisedeque? A ordem do Deus vivo, né? Foi o céu que escolheu Melquisedeque, não foi o homem. E Jesus também foi o céu que o escolheu como sumo sacerdote. Não foi os sacerdotes da época que o escolheram. Pelo contrário, os sacerdotes da época, os escribas da época, os fariseus da época, escolheram Jesus para ser morto na cruz, né? Mas o céu o escolheu como sumo sacerdote. Então, ele foi o quê? Ali, ele foi consumado, né? Ele foi escolhido, ele foi aperfeiçoado. A palavra consumado aqui significa no original aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado. A sua perfeição consistia na manutenção de sua integridade. Olha o caráter aí. Por que ele estava aprovado para ser sumo sacerdote? Olha aí, bispo, Deus testificando um caráter excelente aí. É lindo, né? Como o Espírito Santo está na casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Gente, ele está dizendo aqui, ele foi consumado, ou seja, aperfeiçoado. É a palavra no original grego aqui, aperfeiçoado, tá? Por isso ele veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, porque ele foi chamado por Deus como sumo sacerdote. Por quê? Porque ele tinha uma vida íntegra. Olha o caráter aí. Perante todo tipo de ataque que ele sofria, consequentemente, toda palavra contrária, toda demanda, toda cilada, lançando ele à cruz, nada disso abalou a sua integridade. Nada disso abalou o seu caráter. Por isso ele foi escolhido como sumo sacerdote, porque Deus conhecia quem era seu filho ali. Então é lindo, irmãos. Deus nos escolhe, não é porque a gente é perfeito, não. Ele nos escolhe porque conhece o nosso coração. Ele fala, olha, eu sei que aquela mulher, eu sei que aquele homem, mesmo passando calúnia, difamação, levante, vai continuar sendo fiel a mim. Essa manhã Deus está tratando conosco, irmãos, de uma maneira muito especial. Continue fiel, continue íntegro perante o Senhor. Amém? Versículo 10. Chamado por Deus, né? Designado por Deus para cumprir a sua atribuição. E no céu ele tinha esse título formal de sumo sacerdote, segundo essa ordem, né? Sacerdócio de Cristo aí. Louvado seja Deus. É muito bonito. Versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Guarda essa palavra. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, aperfeiçoados, né? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, querido, esse final da lição, nós vamos terminar agora, vai falar para nós sobre essa diferença. Quem é você? Um adulto na fé ou um menino na fé? Isso é muito importante, né? Então ele diz assim, é difícil, versículo 11, a interpretação, falar para vocês que Cristo é esse
mestre. Já eram para ser mestre. E vocês continuam como meninos, alunos, tomando leite. Eu tenho que explicar a vocês, eu tenho que dar o leite, porque a comida sólida vocês ainda não estão prontos para comer. Então é uma questão muito séria, irmãos, essa questão aqui. Ele dava o ensino, né? O início, o começo, o princípio, o ensino fundamental, elementos ainda originais. Por quê? Porque eles ainda estavam como menino, como lactante. Esse leite refere-se ao lactante, ou seja, aos estudantes jovens, inexperientes, que ainda não foram testados. E o alimento sólido era para uma pessoa madura na fé, experiente, né? Aí ele poderia dar uma palavra mais sólida, palavra de justiça, né? A criança, ela tinha ainda a incapacidade de compreensão e de falar corretamente, de ter uma instrução sobre a justiça, sobre a ética, né? Mas aqui é como se fosse um nenenzinho, né? Uma criancinha, incapaz de falar. Já o maduro na fé, o adulto, né? É aquela pessoa aperfeiçoada pelo caminho do sofrimento, porque o sofrimento, ele mostra no versículo 8 que ele é um dos maiores mestres na vida de uma pessoa. A pessoa que anda com Deus, mesmo no seu caminho de sofrimento, e mantém a fé, a integridade e o caráter, essa pessoa é madura. Ela permanece fiel, mesmo diante das calúnias, difamações, palavras que chegam, ela permanece fiel no Senhor. Essa é madura. Aquela que qualquer palavra, qualquer situação, ela fala: eu vou largar, vou sair da igreja, vou largar Jesus. Essa pessoa ainda é o quê? Menino na fé. Menino na fé, né? O adulto, ele precisa ter desenvolvimento, irmão, né? A pessoa tem que ter o quê? Responsabilidade. Ela tem que ter crescimento na fé. Ela tem que ter um hábito, né? Uma condição habitual, disposição para crescer. E aqui diz: o maduro na fé tem que ter discernimento. O que é isso? A faculdade do sentido para ter essa percepção entre o bem e o mal. Aqui é usada essa parte, ter sensibilidade espiritual para exercitar, para treinar mediante esse exercício de distinção entre o bem e o mal. Então esse é o maduro. Fala: isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim. Isso aqui não é de Deus, eu não vou nem entrar. Eu estou conversando com uma roda de amigos, a conversa ali está indo para o lado errado. Queridos, muito obrigado, fica com Deus. Aqui para mim já deu, eu não posso continuar. Ele tem dentro dele um sino que toca, uma campainha que toca: olha, esse ambiente já não é para você, essa conversa já não é para você. Você tem que ter um outro tipo de vida, um outro tipo de conduta, não é? Então isso é muito importante. E eu encerro falando para você que a Bíblia, ela vai falar o tempo todo sobre as lições aí de um adulto, de um maduro na fé, né? A nossa vida, ela vai passar por fases, né? Assim, infância, adolescência, né? Juventude, a vida adulta e a velhice. Cada etapa tem a sua, o quê? Importância. A pessoa normal, física, ela tem que ter esse crescimento, né? O ciclo da vida normal. Mas segundo a parte psicológica, né? Tem pessoas que têm a síndrome de Peter Pan. O que é isso? Quero ficar eternamente, né, criança, eternamente na infância. Eu não quero crescer. Tem homens que nunca crescem. Você conhece às vezes homens, mulheres de 40, 50 anos que ainda tem comportamento infantil, não tem responsabilidade, não demonstra, né, essa maturidade. E Deus nos aconselha a reconhecer a nossa faixa etária, a nossa vida humana e a crescer, né? Então o que Deus está falando para mim e para você? Chegou a hora de crescer, chegou a hora de ter maturidade, né? Avalie a sua vida e fala: olha, eu já passei daquela fase de imaturidade, eu preciso crescer, eu preciso ter, né, essa maturidade. Veja bem, um adulto, ele tem que ter plenitude das suas funções, irmãos. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Então veja, Davi, ele aconselha Salomão a ter maturidade. Ele fala assim, quando ele está morrendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou
morrer, estou velhinho. Esforça-te, pois, e ser homem. O que Davi está falando para Salomão? Está na hora de crescer, está na hora de ser homem. 1 Reis 2:2. Salomão mostra humildade ao reconhecer sua imaturidade diante de Deus e pede ajuda, dizendo em 1 Reis 3:7-9: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E o teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, olha o discernimento aí, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 1 Reis 3:7-9. Então Salomão, ele reconhece que ele é menino ainda para aquela função, e ele diz: dá-me discernimento, Senhor, dá-me discernimento, Que coisa interessante, que coisa interessante. Interessante, irmãos, que o fato da pessoa estar com idade avançada não significa necessariamente que ela já atingiu maturidade, porque muitos não têm, muitos estão lá avançados, mas não têm essa capacidade ainda de entender, de entendimento, de entendimento. Salmo 119:100, o jovem salmista reconheceu a verdadeira maturidade está na palavra de Deus, quando ele diz: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo teus preceitos. Então o jovem, ele pode ser mais maduro que o idoso, quando ele anda pelo caminho de Deus, pela palavra de Deus. Veja que em Lucas 2:42-47, Lucas fala que Jesus, aos 12 anos, foi encontrado pelos pais no templo, conversando com doutores, sendo interrogado por eles e respondendo corretamente. Por quê, gente? Porque ele tinha o quê? A maturidade e a capacidade, dentro das coisas de Deus, com 12 anos. Olha que lindo. E ele crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E aí eu termino dizendo aqui, Efésios 4:13-14. Paulo diz assim, tomando Jesus como exemplo de maturidade, Ele diz para mim e para você, guarda essa palavra: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia, enganam fraudulosamente. Olha aí, que nós venhamos chegar, a estatura de varão perfeito, aperfeiçoado por Deus. E vamos falar como Paulo em 1 Coríntios 13:11, Quando eu era menino, eu agia como menino e eu pensava como menino. Porém, agora que eu cheguei a ser adulto, cheguei a ser homem, obrigatoriamente, a vida nos leva a chegar a ser adulto. E ele diz: agora eu preciso pensar como um adulto, agora eu preciso agir como um adulto. Eu acabei com as coisas de menino. Então, que nós possamos ter essa maturidade. Eu pergunto novamente para você: você tem sido um menino na fé ou um adulto na fé? Essa é a nossa lição de hoje, e que nós possamos ter essa maturidade espiritual. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e te engrandeço por esse estudo do aprofundamento bíblico da manhã de Hebreus 5. Pai, perdoa os meus pecados, quando eu tenho sido menina na fé, que eu possa ser adulto na fé, que eu possa saber que o caminho do sofrimento é um caminho de obediência, que eu possa saber que não foi o homem que me escolheu, mas foi o céu, que eu possa permanecer no caráter e com um espírito excelente de conduta, para glorificar o teu santo nome. Eu te louvo e te engrandeço, Pai, pelo bispo, pela palavra da manhã,
pelos irmãos que nos acompanharam. Peço pelo trabalho de hoje à noite, o culto dessa noite que há de ser uma bênção. Peço por todos os irmãos, peço por todas as crianças, pelo poder que há no teu sangue, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Hoje às 19 horas aqui na rua Joaquim Maria da Silva, 375 Jardim América, Barra Mansa, teremos um culto ao Senhor. Venha participar conosco ou nos acompanhar pela live aí, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.